como uma proposta, né, para fazermos a nossa apresentação, a nossa conversa, eu fiquei bem preocupada e pensei até em pedir para mudar. Porque a gente tem essas facilidades na casa, né? Então, acho que vou mudar o tema. Mas como nós sabemos, é porque a gente precisa aprender. Por que eu fiquei preocupada? Pela minha falta de conhecimento, né? Ou seja, não entendo nada disso, não tenho nada me dizia assim, a gente, né? Precisa sempre ter alguma coisa que faça uma referência para mim, não tinha nada. Então, eu fui estudar, claro, é porque a gente precisa estudar. Então, ninguém muda essa história de mudar de tema, a gente já está mudando a respeito, né? O pensamento tem que mudar. Para mim, eu preciso estudar sobre isso, né? Bem, então nós vamos estudar. E para falar com vocês hoje aqui, e sem a menor intenção de esgotar esse assunto e nem de ser uma palestra, porque tem muita coisa a ser dita, né? Muita coisa a ser estudada, mas eu gostaria que nós víssemos aqui juntos qual foi a bibliografia que foi utilizada, pelo menos assim, ao grosso modo, né? Que nós fomos então buscar na literatura espírita e também na literatura científica, o que nos traz, né, informações a respeito. E aí nós vamos ver o quanto de informação existe, né? Não teria como esgotar isso. Porém, as principais que eu consegui assim, né, na minha, vamos dizer assim, na minha visão pequena, míope ainda, né, de tudo isso, eu consegui extrair algumas partes aí dessas obras. Então, fica aí para vocês, para saberem onde foi consultado. Não é nada do que eu penso aqui, tá? Nós vamos nos basear aqui na doutrina espírita e nas obras científicas. Bem, então, nós começamos a falar, inicialmente, nós vamos ver o que André Luiz nos diz na obra Estude Viva, e é uma obra, Estude Viva é uma obra que eu tenho um carinho muito especial, e tem lá muitas, sempre que eu preciso, eu tenho uma aflição, eu corro lá e acho alguma coisa, né? E então o Estude Viva traz, num dos capítulos, sobre esse tema, doenças fantasma, tá? E ali, essa obra foi psicografada por Chico, André Luiz nos explica o seguinte: somos defrontados com frequência por aflitivo problema cuja solução reside em nós. A ele debitamos longas fileiras de irmãos nossos. Então, nós estamos falando de muita gente que sofre desse aflitivo problema, né? Que não apenas infelicitam o lar onde estão chamados, né, causam problemas com esse problema, mas igualmente enxameiam nos consultórios médicos, nas casas de saúde, tomando o lugar de necessitados autênticos. Referimos-nos às criaturas menos vigilantes, sempre inclinadas ao exagero de quaisquer sintomas ou impressões e que se tornam doentes imaginários, vítimas que se fazem de si mesmas nos domínios das moléstias fantásmicas. O que o André Luiz está nos dizendo aqui então? Que existem, né, esse aflitivo problema aqui que pode afligir qualquer um de nós, né, ele é algo que povoa a cabeça de uma pessoa. Ela então, ela começa a criar problemas, não só no lar, né, porque é uma questão, ela começa a criar doenças, enfim, coisas que ela realmente não tem. E aí, olha o que se diz lá: consultórios médicos lotados, enfim, às vezes tirando até o lugar de pessoas que realmente precisam, né, de estar ali no quarto, acabando criando outros tipos de problemas. Mas esse não é o maior problema, né? Aqui são apenas algumas considerações. Ele está dizendo lá que são menos vigilantes, né? E nesse caso, quando fazem esses exageros e tudo mais, né? Por exemplo, tem uma dor de cabeça, né? Tem uma dor de cabeça, o que poderia ser curado rapidamente? Eu começo a achar que eu tenho um tumor cerebral, né? E geralmente são coisas mais exageradas, assim, né? Eu entro correndo aqui na rampa da associação, tenho uma falta de ar, eu penso, puxa, acho que eu estou com um problema cardíaco, né? Quando realmente eu estou mal preparado fisicamente, preciso fazer exercício. Não, eu acho que eu já tenho um problema sério cardíaco, não é qualquer problema, né? Ou então eu tenho um acesso de tosse, uma gripe, começo a tossir, devo estar com câncer de pulmão. Ou então eu estou com tuberculose. E isso, nós não estamos falando em tom de ironia, é uma verdade, né? Isso é sério. E isso, em momento nenhum aqui nós temos o objetivo de fazer uma brincadeira, porque existem
essas questões muito importantes que têm que ser vigiadas, né? Porque levam as pessoas que têm essa disfunção, vamos dizer assim, a gente já vai ver o que é, a ter problemas seríssimos no futuro, né? Bem, quando o André Luiz falou isso, então eu fui à procura de um embasamento, né, científico. Vamos ver, porque o que a gente lembra, né? A doença, mania de doença, né? O que a gente antigamente chamava de hipocondria, né? E aí eu achei algo muito interessante, que diz o seguinte: a hipocondria ou nosomifalia é hoje considerada uma verdadeira doença psiquiátrica, incluída no grande grupo dos transtornos, dos sintomas somáticos e transtornos relacionados. Só peguei isso para a gente ver assim, onde cientificamente se enquadraria esse problema, né? E aí tem lá quando que ele foi enquadrado no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, certo? Isso lá 2013. Depois, mais atualizado, nós encontramos um artigo, então, já desse Joel Dimsdale, da Universidade da Califórnia, em que ele é um doutor na questão da sua saúde mental, né? Doenças psiquiátricas, e olha o que ele diz. Transtornos dos sintomas sintomáticos e somáticos e transtornos relacionados são transtornos de saúde mental caracterizados por um intenso foco em sintomas físicos, aquele que a gente somatiza, né? Que causa angústia significativa ou interfere no desempenho das funções diárias. Aí ele acrescenta assim, porque aí há vários sintomas incluídos aqui nessa classe. Aí tem no transtorno de ansiedade por doença, antigamente denominado hipocondria, a pessoa fica excessivamente preocupada com a possibilidade de ter ou contrair uma doença grave. E por que eu trouxe isso, né? Então nós não vamos mais falar em hipocondria, agora nós falamos transtorno de ansiedade por doença. Então está sendo atualizado. Mas vejam vocês, quando André Luiz nos traz essa informação aqui, ó, começa, né, com esse texto, com essa mensagem, ele sabe quando é que foi publicado isso? 1965. Eu fui procurar assim, o mais recente que eu achei, tá? E eu posso estar falhando aqui, mas o que eu consegui achar de mais atual foi 2013. A inclusão desse transtorno como sendo uma doença, porque antes se tratava de qualquer jeito, né? E foram afunilando até que entrou para ser considerado um transtorno, né? Então, 2013, está se falando disso. Quando André Luiz, lá em 1965, já dava todas as características, né? Então, é mais uma prova, né, de que o mundo espiritual está bem à frente de nós aqui. Nós achamos, tem pessoas que dizem que nós somos iguais a eles lá. Não, nós não somos, eles são muito mais à frente. Nós não temos ideia de como que é o mundo espiritual. Mas, então, vamos em frente. Passamos por isso aqui, nós continuamos lá quando é o Estudo de Vida. Experimenta essas pessoas, né? Às vezes, leva intoxicação superável, sem maiores esforços. E dramatizando em demasia pequeninos desajustes orgânicos, encharcam-se de drogas. Respeitáveis quando necessárias, né? Mas que funcionam à maneira de cargas elétricas inoportunas, sempre que impropriamente aplicadas. Então, o que acontece aqui, né? Quando essa pessoa que tem absoluta certeza que é portadora de uma doença grave, não encontra as respostas nos médicos, né? Vai em vários médicos, quer ouvir alguma coisa, né? Ele vai num profissional, até que aquele profissional diga o que ele quer ouvir. Como ele não encontra, vai tomando remédio por conta própria, se automedica. E aí nós sabemos que a automedicação é extremamente perigosa. Não só se automedica, como mistura remédio, como faz uma bagunça total para se livrar daquela doença. E vamos dizer o seguinte, essa doença que nós estamos falando, que é imaginária, ela não é inventada. Fica bem claro, nesses depoimentos todos, que a pessoa realmente sente isso. Então, não é assim, tratar isso com desprezo, não tem nada. Não, a pessoa realmente sente, para ela, isso é real. Né? E é por isso que tem que ser tratado, tem que ser observado, porque pode ter consequências mais graves, né?
Então, em função disso, as pessoas vão se complicando cada vez mais, inclusive se automedicando, e não quando receitam o remédio, né? Não, eu tomo isso é ótimo. E a gente, na sociedade, a gente tem mania disso, mas a pessoa que tem esse transtorno, ela tem assim, o que acontece? Ela tem por hábito estudar a literatura médica, ela tem por hábito estudar remédio, bula de remédio, sabe tudo sobre remédio, né? Vamos em frente. Vamos ver onde que eu estou. Aqui. Atingindo esse ponto, ou seja, quando está já se prejudicando muito, né? Semelhantes devotos da fantasia e do medo destrutivo caem fisicamente em processos de desgaste, cujas consequências ninguém pode prever, ou entram, modo imperceptível para elas, nas calamidades sutis da obsessão oculta, pelas quais desencarnados menos felizes lhes dilapidam as forças. Então aqui nós estamos falando de algo que é bem conhecido na doutrina espírita, né? Que são as obsessões. Mas que fique claro que nesse caso, aqui, a pessoa que é portadora desse transtorno, ela é a causadora disso tudo. E ela, claramente, com essa angústia, com esses pensamentos negativos, enfim, todo, né, esses sentimentos negativos que ela cultiva em relação a essas doenças que ela pensa ter, ela acaba por produzir o quê? Uma psicosfera, né, negativa. E o que acontece? Esses, como o André Luiz chama, né, desencarnados menos felizes, esses espíritos que ainda circulam aqui, muito próximos à Terra, né, que ainda muito ligados à matéria, se aproximam dessas pessoas por afinidade energética. Não porque eles vão lá para especificamente prejudicá-los, né? Isso já existe, e aí o que acontece? Isso piora, com certeza, né? Com essa influência espiritual, agravando ainda mais esse fato, ou esse estado. Mas que fique claro, não é o oposto, né? Não é o obsessor que causou os sentimentos e tudo mais para que ela comece a sentir, então, vem adquirir o transtorno dessa forma como nós falamos, né? Então, vamos lá. Falando, então, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Vou continuar mais um pouquinho, então. Depois disso, instalada a alteração do corpo e da mente, que aí isso nós percebemos que é como se a pessoa realmente estivesse imersa naquele mundo, né? É natural que o desequilíbrio real apareça e se consolide, trazendo até mesmo a desencarnação precoce. E em agravo de responsabilidade daqueles que se entibiam, que se enfraquecem, né? Diante da vida, sem coragem de trabalhar, de sofrer e de lutar. Então, essas pessoas que, veja bem como ele diz assim, em agravo de responsabilidade, ou seja, é nossa responsabilidade mudar, né, essa frequência, né? Ou seja, nós que fraquejamos diante da vida, ou seja, perdemos as nossas forças, não queremos mais lutar, não queremos mais nada. Escolho então que melhor qualquer coisa eu tirar a minha vida. Veja, então, ou mesmo às vezes se entrega de uma forma que acaba morrendo. Não só pelo suicídio, mas também pela própria desencarnação precoce, né? E aqui eu vou abrir um parênteses para falar para vocês de uma historinha que está lá em Almas em Desfile, um livro, né? Que é o espírito Hilário Silva que nos conta, né? Chama-se O Golpe de Vento. Então, essa história eu vou ter que resumir, tá? É o seguinte, a história é logicamente verídica, né? O Joanino Garcia, ele era um homem que ele já estava entregue, assim, ele achava que ele ia morrer, porque ele estava muito doente sempre e tudo mais. Embora ele fosse um espírita convicto, ele se entregava às autossugestões, sabe, aquelas ideias que não eram tão assim positivas, ele se impressionava muito com as coisas. E no prazo de 2 anos, o Joanino, ele passou por uma série de problemas de doenças, né, que ele achava que tinha,
e levando a família, inclusive, a ter muitos problemas por causa disso, né? Diz aqui que a família corria com ele para cima e para baixo, faz exame e gasta dinheiro desnecessariamente, porque uma vez ele estava com, deixa eu ver aqui, que é tanta coisa que diz, ele estava com uma bronquite, né? E aí ele já se apavorou e já comprou um livro para estudar sobre tuberculose. Né? Ele achava que ele tinha o bacilo de qualquer jeito, ele achava que tinha certeza. Aí vai todo aquele trabalho da família, dos médicos, não, você não tem isso, né? Enfim, leva tempo até que ele se desligou daquilo. Passando aquilo, ele tomou um remédio, porque ele se automedicava, né? Ele começou a tremer, deu uma tremedeira ali e tal, começou a ficar trêmulo, pronto. Ele precisava saber sobre a doença de Parkinson, né? E ele comprava livros. Ele sabia tudo, ele tinha lá manuais, médicos, tudo. E mais aquela trabalheira toda, remédio, exame, isso e aquilo. Não. Aí aquilo estava até ficando mais bem. Daqui a pouco ele apareceu, ele teve uma intoxicação alimentar. Apareceram várias erupções na pele. Ele já achou que ele tinha... deixa eu ver o nome do negócio aqui, deixa eu ver. Ele achou que ele tinha, meu pai amado, como é o nome? Púrpura hemorrágica. Era simplesmente uma intoxicação, né? Mas todo aquele problema todo. Mas enfim, um certo dia, isso em 2 anos, isso, tudo isso, né? Um certo dia lá, começou com uma dor no ombro esquerdo e tal, e dor, que dor, foi ao médico, e o médico já conhecia bastante ele, né? Mas fez os exames, ele realmente tinha artrite reumatoide, né? Ele ficou apavorado, né? Meu pai, aí foi atrás da artrite reumatoide, achou um livro dele já. Mas ele já estava cansado, ele já estava sem forças, ele já estava bem, como é que se diz? As suas energias já estavam bem desgastadas, né, com tudo isso. O corpo está sofrendo, né? Porque a mente dele, a saúde mental dele estava péssima. E ele então resolveu ler sobre aquilo e ele, antes de ler, ele foi para a sala, deixou o livro na mesa e foi pegar um copo d'água. Nesse ínterim, um vento virou a folha do livro, né? Ele voltou, não percebeu que tinha virado a folha. Aí ele começa a ler. Eu vou ter que ler. A moléstia assume a forma de dor pungente e agonizante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e intensível. A dor começa no ombro esquerdo, a refletir-se na superfície flexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Bom, nisso ele já entrou em total pavor, porque aqui está dizendo que ele vai morrer agora, né, daqui a pouco. E então ele começou a gritar, ele teve um surto, ele começou a pensar na mulher, nos 4 filhos, e todo mundo acudindo, e aquela coisa. E ele ficando cada vez mais desesperado, até que ele morreu. Teve lá problema, né, enfim, morreu. Ele desencarna, morreu, e aí ele, fora do corpo físico, então, foi recebido pelo seu protetor espiritual. E disse, Joanino, que pena que você chegou antes do que devia. Ele disse, como antes do que devia? Eu li ali os sintomas finais da minha enfermidade, eu sei o que eu tinha. Ele falou, não, aquilo foi um acidente, foi o vento que virou a página. Você mesmo tem o começo de uma angina, você tinha, né? O começo de uma angina, né? Peito. Mas você ainda tem 14 anos de sobrevida, essa angina ainda ia se desenvolver. Você apenas antecipou os fatos. Ou seja, você teve uma desencarnação precoce por causa dessa sua tensão mental. E ele chama disso mesmo, tá? Tensão mental. Então, nós temos aqui o caso que nos é contado por Hilário Silva, de uma situação verídica, né? O quanto isso foi prejudicial para o Joanino, o quanto ele antecipou tudo na vida dele, né? Aquilo que poderia ter sido uma coisa programada, que está na tua programação de desenvolver uma doença, acabou que ele mesmo se encarregou de fazer isso, né? Bem, continuando, eu vou aproveitar essa história da desencarnação do Joanino, da morte do Joanino, né? Porque a gente diz que a gente morre e não sabe se desencarna, né? Desencarnar é uma coisa, a gente, né? Muitas vezes eu vi uma palestra do Simão Pedro que ele diz, gente, a gente pode falar morte,
A morte é o corpo que morre, né? Por que não? E aí tem alguns espíritos que acham que não pode falar morte, só pode falar desencarnar. Mas o desencarnar, ele é um pouco mais complexo, né? É realmente o espírito se desligar do corpo físico. Então, existe a morte do corpo, né? O corpo morre com certeza, né? Se desencarnou ou não é outra coisa, né? Às vezes demora um tempo. Mas aí, nesse livro Os Mensageiros, o André Luiz também, numa experiência que foi feita com ele, que ele foi levado a um centro, a uma casa que ia ter um trabalho mediúnico, com o mentor Aniceto, eles olham lá então um trabalho que vai começar para assistir os espíritos que estavam doentes, né? Espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas, que precisam de auxílio, né? E aí ele diz ali, ó, que eles começaram a chegar, né? Ali ele diz assim, olha, chegaram os necessitados da esfera invisível, eram rostos esqueléticos, causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, seguidas dos seus orientadores, né? E eles pareciam cadáveres erguidos do leito da morte. Alguns se locomoviam com dificuldade, então eles achavam que estavam doentes mesmo, continuavam assim, né? Olha lá. Os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Então depois o Aniceto, nessa parte de preto, começa a explicar para o André Luiz, né? Ele começa a explicar que as pessoas encarnadas, né, muitos deles não concordam ainda com as realidades da morte corporal. Então, por quê? Porque eles estavam lá, né? Eles estavam prisioneiros dessa ideia da enfermidade, porque cultivavam, quando estavam lá na Terra, as moléstias com verdadeira volúpia, né? Cultivavam as moléstias. Olha lá, apaixonam-se pelos diagnósticos. Esses somos nós aqui encarnados. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos insídios mórbidos, estudam as teorias, enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Desse transtorno de doença que a gente imaginária aí que tem, né? Então vocês vejam, olha, estudam a teoria da doença de que são portadoras e quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem, as cumpridas sedações sobre a enfermidade, que se constituem voluntárias prisioneiras. E aí, quando eles desencarnam, não tem, não conseguem desatrelar uma coisa da outra. Eles podem aqui estar doentes também? Claro que sim. Também nós não estamos falando aqui só de quem tem uma doença psiquiátrica. Mas, olha só como é que funciona o psique. Quer dizer, aquele que está doente funciona assim às vezes. Se liga tanto na doença que não consegue se desligar da doença quando desencarna. E aquele também leva consigo aqueles doentes das doenças psiquiátricas também levam consigo esses sentimentos, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui um slide que, na verdade, é um pouco assim, né? É para quebrar um pouquinho aqui essa conversa, mas tem a ver também com o que a gente talvez tenha vivido um pouco com a pandemia, não sei, que agora, olha aqui, a morte representando, né? Ela vem buscar a pessoa e a pessoa pergunta, você lavou as mãos? Né? Porque agora, né? A gente ficou nessa neura mesmo, né? De álcool, isso e aquilo, põe máscara, tira máscara. Mas, tirando essa parte, aí existem pessoas assim, né? Que tem, isso tem até um nome, eu tinha marcado aqui em algum lugar, mas se eu não me engano é germofobia, né? Que são pessoas que são neuróticas com essa história de qualquer fungo, bactéria que possa transmitir uma doença. Então, isso também é uma forma de se prejudicar, porque acaba que não vive, acaba se assim causando problemas para si mesmo no futuro, né? E isso acontece muito, olha só, até o coitado aqui da morte não consegue levar o cara. Vamos lá. O que é que o André Luiz nos orienta? Vocês lembram que lá no primeiro slide, ele dizia que a solução residia em nós, aflitivos problemas cuja solução reside em nós, né? Então ele está dizendo o quê? Que nós é que podemos mudar essa situação. Olha lá,
Precatemo-nos contra esse perigo absolutamente dispensável. Se uma dor aparece, auscultemos nossa conduta, verificando se não demos causa à benéfica advertência da natureza. Às vezes nós estamos com... Às vezes é uma ação, uma reação, né? Ficamos doentes, mas nós que ocasionamos. Se surge a depressão nervosa, examinemos o teor das emoções, a que estejamos entregando as nossas energias no pensamento. Essa palavra é chave, né? Bom, ali, continuando ali, antes de lançar qualquer pedido angustiado de socorro, aprendamos a socorrer-nos através da autoanálise, criteriosa e consciente. Então, aí nesse momento a gente para e pensa, bom, mas essa questão do pensamento, né? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos depositando, estamos gastando as nossas energias? Onde é que depositamos os nossos pensamentos? O que é que nós estamos cultivando? É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Ou seja, tudo é uma consequência, né? E nós sabemos que as moléstias, as doenças, elas começam inicialmente onde? No espírito, né? O espírito adoece. Quando vem para o nosso corpo, já o espírito está muito doente. Porém, às vezes nós estamos causando isso com as nossas próprias atitudes, nossa própria forma de vida. Ou seja, às vezes pensamentos, às vezes hábitos, né? Quando nós, por exemplo, nos dedicamos a assistir certos tipos de programação, não vou entrar em detalhes, às vezes a gente mesmo se intoxica, sabe? Com situações assim, que acabam penetrando na gente de uma forma ruim. E a gente acaba acreditando naquelas coisas, ou vendo, né? Eu gosto de situações assim que mostrem um determinado tipo de notícia. Aquilo é ruim, porque é uma vibração ruim, né? E ali, forçosamente, o que nós fazemos? Nós alimentamos aquilo e retroalimentamos. Aquilo é uma questão, mão dupla, vai e volta, né? E a gente acaba se envenenando com aquilo também. E ali, quando se diz, olha, socorramos-nos através da autoanálise, é mais um convite da doutrina espírita. Vamos nos conhecer. É só isso. A doutrina espírita, se nós formos ver, nós somos sempre convidados a nos olhar primeiro, né? Quando nós vemos ali, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, significa o quê? Que antes eu preciso amar a mim, eu preciso saber que eu estou bem, para que depois eu possa doar, não é isso? Primeiro eu preciso gostar de mim. Então, primeiro eu preciso pensar em mim, me autoanalisar, me autoconhecer, né? Para depois a gente ter a coragem de sanar os nossos débitos, aquilo que a gente precisa melhorar, e aí sim a gente vai para frente. E é isso que ele está pedindo para a gente, a autoanálise. Olha lá, criteriosa e consciente, ou seja, sem máscara, sem mentira. A gente não consegue mentir. Às vezes a gente consegue mentir para a gente mesmo, né? A gente não quer pensar no assunto. Não sou assim. É bom a gente fazer isso, né? Às vezes dói um pouco, mas a gente precisa fazer essa transformação, né? E para a gente finalmente terminar, nós temos aqui sempre nesse estudo de vida, gente. Eu vou ler só aquele finalzinho ali, ó. Nós que nos esmeramos no trabalho desobsessivo em doutrina espírita, consagremos a possível atenção a esse assunto, combatendo as doenças fantasmas que são capazes de transformar-nos em focos de padecimentos injustificáveis a que nos conduzimos por fatores lamentáveis de auto-obsessão. Na verdade, é aquilo que a gente costuma sempre falar, principalmente no nosso trabalho na quarta-feira, as formas de obsessão, né? Encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, e também encarnado para encarnado, e eu mesmo posso ser o meu obsessor, a auto-obsessão. Nesse caso, esse transtorno, na verdade, é uma auto-obsessão, né? Não deixa de ser, porque nós estamos nos destruindo. Estamos nos prejudicando. Somos nós mesmos que estamos produzindo isso. Agora, o que nós fazemos com essa informação toda? Né? Isso é simplesmente um alerta, porque nenhum de nós está livre? Não, claro que não. Né? Nós temos nossos altos, nossos baixos. Conhecemos pessoas, talvez, né,
que estejam próximos a nós, e a gente pode ajudar, né? Existem tratamentos, e aqui nós estamos sempre falando do quê? De ciência, né? E de filosofia, no caso. E nesse caso, a ciência é a medicina. E o tratamento médico é importante. Então, o tratamento psiquiátrico é imprescindível. Imprescindível. Enquanto que também o tratamento espiritual é um grande reforço, né? Trata-se corpo, trata-se espírito. Os dois andam juntos sempre, né? Não existe um desassociado do outro. Com essa parte da autoobsessão, eu terminaria aqui, mas tem só uma questão que eu achei muito interessante, que é, eu fui ver num livro que a gente está estudando na quarta-feira, mas que está em obras póstumas, esse pedacinho aqui, que diz assim, esse é Allan Kardec, né, colocando para nós algumas questões da obsessão, e ele diz assim, cumpre também dizer que a miúde se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes, né, são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com frequência a atos excêntricos que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão, né? O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Eu só quis terminar com essa partezinha aqui, porque fala da auto-obsessão, né? E ali ele tá defendendo os espíritos obsessores, né? Dizendo, olha, nem tudo é obsessão. A gente precisa aprender a separar, né? E aqui ele cita, então, no caso, os desgostos amorosos, que eu até citei, até grifei, porque também é uma forma para a gente sempre estudar, para a gente lembrar, né, de coisas assim, e que levam a gente, né? Levam as pessoas, isso não raramente a gente, né, é atropelado aí por um sentimento, por uma fatalidade, por uma questão sentimental, ou enfim. Mas que nós precisamos tomar cuidado, né? Porque ali diz, é do próprio indivíduo, gente. Né? Não vamos atribuir tudo aos espíritos obsessores, porque eles têm a sua parcela de responsabilidade, mas os maiores responsáveis somos nós. Então é isso. Eu acho que eu fui meio rápido, porque eu tinha muito o que falar. Mas eu deixo a bibliografia disponível para quem quiser consultar, tá bom? Obrigada pela atenção de todos. Boa noite.